Se você chegou até aqui hoje, talvez esteja cansado. Talvez esteja carregando um peso que ninguém vê, uma dor que você não consegue explicar. Ou uma pergunta silenciosa que ecoa dentro de você todos os dias. Talvez você tenha pensado em desistir mais vezes do que gostaria de admitir. Talvez tenha chegado ao ponto em que tudo parece parado, travado, sem resposta, sem saída. Mas existe algo que você precisa ouvir agora, antes de qualquer outra coisa. Levante-se. Ainda não acabou. Mesmo que pareça o fim, mesmo que tudo dentro de você grite que não aguenta mais, ainda não acabou. O que você está vivendo não é o encerramento da sua história. É apenas um capítulo difícil, daqueles que moldam quem você está se tornando. Há momentos na vida em que a queda é tão forte que a gente não sente apenas o impacto no corpo, mas na alma. Momentos em que a esperança parece distante, a fé enfraquece e o coração se pergunta se vale mesmo a pena continuar tentando. E nesses momentos, muitas pessoas acreditam que o silêncio, a demora, a dor são sinais de abandono, mas a verdade é outra. O que parece derrota pode ser preparação. O que parece atraso pode ser proteção. O que parece silêncio pode ser Deus fortalecendo você por dentro para algo que seus olhos ainda não conseguem ver. Talvez você tenha perdido algo importante. Um emprego, um relacionamento, um sonho que parecia certo. Talvez tenha ouvido um não que doeu mais do que qualquer rejeição anterior. Talvez tenha se esforçado, feito tudo certo, orado, acreditado. E mesmo assim as coisas não aconteceram como você esperava. Isso cansa, isso desanima, isso faz a gente pensar em parar. Mas escute com atenção o fato de você ainda estar aqui é a maior prova de que sua história não terminou. Se ainda há fôlego, ainda há propósito, se ainda há lágrimas, ainda há sensibilidade. E se ainda há dor, é porque algo vivo em você está sendo transformado. Existem batalhas que não vencemos com força, mas com resistência. Não é sobre correr mais rápido, é sobre não parar. Não é sobre não cair, é sobre levantar toda vez que cair. E talvez hoje o que Deus esteja pedindo de você não seja um grande salto, mas apenas um passo de fé, um passo mesmo com medo. Um passo mesmo cansado, um passo mesmo sem entender tudo. Levantar-se não significa estar forte. Levantar-se significa decidir não permanecer no chão. Você não chegou até aqui por acaso. Cada lágrima que caiu, cada noite mal dormida, cada oração feita em silêncio, tudo isso construiu algo dentro de você. Talvez você ainda não perceba, mas existe uma força sendo forjada em lugares onde ninguém aplaude. Existe maturidade nascendo no meio da dor. Existe caráter sendo moldado no processo. E quando chegar o tempo certo, você vai olhar para trás e entender por que não podia ter sido antes. Por que não podia ter sido de outro jeito. Às vezes, a vida nos empurra para o limite para nos ensinar que o nosso limite não é o fim. O limite é apenas o ponto onde começamos a depender mais de Deus do que de nós mesmos. É no chão que aprendemos a olhar para cima. É no vazio que aprendemos o valor da presença. É no silêncio que aprendemos a ouvir o que realmente importa. E é na dor que descobrimos uma força que nunca saberíamos que existia se tudo tivesse sido fácil. Talvez hoje você esteja se sentindo fraco, mas a fraqueza não é o oposto da fé. Muitas vezes, ela é o terreno onde a fé cresce. Não se culpe por sentir medo. Não se culpe por estar cansado. Não se culpe por não conseguir sorrir como antes. O processo também inclui dias difíceis. O crescimento também dói. E a transformação raramente acontece em ambientes confortáveis. Existe algo poderoso em decidir continuar mesmo sem garantias. Existe algo sobrenatural em escolher vencer quando tudo parece perdido. É nesse momento que o céu se move. É nesse momento que o invisível começa a trabalhar. O que você não vê agora está sendo preparado. O que você não entende agora está sendo alinhado. O que parece atraso está, na verdade, evitando que você chegue despreparado ao lugar que tanto pediu. Não permita que uma fase difícil defina o valor da sua vida inteira.
Não permita que um erro, uma perda ou uma decepção se tornem a conclusão da sua história. Você é mais do que o pior dia que já viveu. Você é mais do que a dor que carrega agora. E o que está à sua frente é maior do que tudo que ficou para trás. Levantar-se não significa que tudo vai se resolver imediatamente. Significa apenas que você escolhe continuar. Que você escolhe confiar mesmo sem entender. Que você escolhe caminhar mesmo sem enxergar todo o caminho. E essa decisão muda tudo. Porque quando você se levanta, algo dentro de você se alinha novamente com o propósito, algo se reorganiza. Algo desperta. Talvez você precise ouvir isso hoje. Deus não terminou de escrever sua história. O que parece um ponto final é apenas uma vírgula. O que parece um atraso é apenas um ajuste. O que parece um fim é, muitas vezes, o começo de algo muito maior do que você imaginou. Mas para viver o próximo capítulo, você precisa se levantar agora. Levante-se do chão da culpa. Levante-se do lugar da comparação. Levante-se do medo de tentar de novo. Levante-se da ideia de que você não é capaz. Levante-se da voz que diz que não vale mais a pena. Essa voz não define você. Ela não tem a palavra final. A sua história não termina aqui. Existe um amanhã esperando por você. Existe crescimento depois da dor. Existe aprendizado depois da queda. Existe força depois da fraqueza. E existe propósito mesmo quando tudo parece confuso. Não é o fim. Ainda não acabou. Enquanto você respira, a esperança. Enquanto você sente, a vida. Enquanto você busca, a direção. Agora, se essa mensagem falou com você em algum nível, se tocou uma parte do seu coração que precisava ser lembrada disso hoje, eu quero te convidar a fazer algo simples, mas poderoso. Escreva nos comentários: eu vou me levantar. Esse gesto é mais do que palavras. É uma declaração e eu estarei orando por cada pessoa que comentar. Se você ainda não está inscrito no canal, se inscreva agora. Aqui você vai encontrar mensagens que fortalecem, despertam e lembram quem você é em Deus. E se essa mensagem te ajudou, deixe seu like. Isso ajuda o vídeo a alcançar outras pessoas que também precisam ouvir que ainda não acabou. Levante-se, a sua história continua.